Paz, igreja. Amém? O rei Herodes tomou conhecimento disso, porque o nome de Jesus se tornara notório, e diziam alguns: João, o que batiza, ressuscitou dentre os mortos, e por isso está estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porque o mesmo Herodes mandara prender João e mantê-lo amarrado no cárcere, por causa de Heródias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não tem lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes o odiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava muito impressionado e o escutava de boa vontade. Chegando uma ocasião própria, em que Herodes, no dia do seu aniversário, oferecia um banquete aos grandes tribunos e príncipes da Galiléia. Entrou a filha da própria Heródias, a qual dançou, agradando a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. O rei disse à jovem: pede-me o que me quiseres e te darei. Ele jurou-lhe: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. Saindo ela, disse a sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei: quero que imediatamente me deis em um prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar o pedido. Enviando logo o rei o executor, mandou que ele trouxesse a cabeça de João Batista, e ele foi degolado ali na prisão. Trouxeram-lhe a cabeça num prato e a entregou à jovem, e esta a sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, foram tomados de medo, tomaram o seu corpo e o sepultaram. Amém. Oremos. Querido Deus e amado Pai, eis aqui a tua palavra que foi lida, Senhor. Que no nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos, Senhor, aprender de Ti. Tu bem preparado para agora esse dia de céu hoje, Pai. Que a tua palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração, a nossa mente, Senhor, e fazer, Senhor, com que nós venhamos crescer em Ti através da tua palavra, Pai. Abre nosso entendimento nessa manhã, Senhor. Que nós possamos, Senhor, gravar na calma do nosso coração, o teu desejo com a revelação da tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Amém. Essa palavra já era minha intenção ministrá-la já há algum tempo. Um dia eu compartilhei com a Andréia e com a Natália antes da gente dormir. Eu falei para elas que eu ia compartilhar essa palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela vai muito de encontro com aquilo que o Júnior ministrou na quarta-feira aqui. Então, para que os irmãos saibam que, de algum modo, talvez o Senhor nos esteja direcionando nesse aspecto, porque não foi depois daquilo que o Júnior disse que eu me inspirei para falar essa palavra, mas já era algo que estava no meu coração também. Nós vemos aqui nem tudo na igreja, nem tudo no evangelho são flores, nem tudo são rosas. Aqui vocês prestaram atenção e viram o modo como João Batista foi executado, o modo como ele foi morto. E foi de uma maneira muito, muito triste, porque João Batista, nós sabemos, era um grande personagem bíblico, um grande profeta, parente do nosso Senhor Jesus Cristo, e viveu uma vida
praticamente irrepreensível também. Então, nessa meditação de hoje, nós queremos passar a seguinte ideia de que nem sempre aquilo que se fala ou que se diz por aí, muitas vezes, é necessariamente aquilo que se quer dizer. Que eu dei uma enrolada, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente atrai para o Evangelho alguns conceitos que não são do Evangelho. Por exemplo, algumas questões como se fossem assim, de causa e efeito, como se fosse um karma. A gente imagina muitas vezes que se a gente fizer todas as coisas de maneira correta e certa, no final vai dar tudo bem aos olhos humanos. E talvez nem sempre seja assim. Aqui na nossa história, Jesus Cristo, no início do seu ministério, ele estava começando a ganhar fama, ressuscitar mortos, operar grandes maravilhas. E aí o povo ficava dizendo: quem é esse homem? Alguns profetas, e alguns disseram que talvez fosse João Batista, que tivesse ressuscitado dentre os mortos. Herodes, com dor na consciência por ter feito o que fez, ele até achou que fosse João Batista. Ele ressuscitou. E aí o evangelista ele conta como é que foi a história de João Batista. João Batista ele foi preso por Herodes. Herodes é filho de Herodes o Grande. E João Batista, ele, como profeta, ele condenava o pecado nas pessoas. E um dia ele chegou para o Herodes e falou: Herodes, não é correto você ficar com essa mulher, porque essa mulher era a mulher do seu irmão. A Herodias, conforme foi lido aqui. E aí, o Herodes, ele gostava de ouvir João Batista, o texto diz, que ele não tinha como profeta, e ele ficava perplexo, e ouvia de boa mente. Mas aí, a Herodias, que era a mulher do seu irmão, parece que ela gostava da situação de estar onde estava. Ela gostou de ter abandonado seu irmão e ficado com Herodes, o irmão de Herodes. E aí ela tinha muita raiva, muito ódio de João Batista, mas ela não encostava a mão no João Batista porque o Herodes protegia ele. E aí surgiu uma ocasião que foi que, como uma armadilha, o Herodes ele deu um banquete. Nesse banquete foram as pessoas mais importantes da cidade, foram os seus generais, os seus soldados, enfim, pessoas importantes. Esses banquetes rolavam muita bebida, de tudo. E aí, a filha de Herodias, que não é a filha do Herodes, provavelmente sobrinha do Herodes, filha do seu irmão. Então, olha que ambiente sujo. Ela dançou no banquete. Quem é que dança em banquete? Naquele tempo eram prostitutas. Então, a mãe dessa menina a expôs a uma situação de perder a honra. Dançou como uma prostituta para o seu tio e para os demais ali do banquete. O Herodes, esses banquetes às vezes duravam dias. O Herodes se empolgou com a dança dela, ficou tão empolgado que disse para ela assim: me pede que eu te dou até metade do meu reino. Um homem totalmente impulsionado pela lascívia, pela concupiscência. E a menina ficou sem saber o que pedir. Mas o Herodes ele ficou exatamente na situação em que a Herodias queria. Agora está do jeito que eu quero. E aí, ela perguntou para a mãe dela: e aí, o que eu peço? O Herodes, quando ele disse isso na frente de todo mundo. E a Herodias, ela viu a oportunidade que ela queria. Eu quero a cabeça de João Batista num prato. A menina foi até o Herodes, falou: quero a cabeça de João Batista no prato, na frente de todo mundo. E aí o Herodes caiu em si, viu a bobagem que tinha feito, a bobagem que tinha falado, e disse: agora não posso mais voltar atrás, porque eu já falei na frente de todo mundo. E aí não restou outra alternativa, ele mandou os guardas irem até a prisão, arrancaram a cabeça de João Batista
e trouxeram em um prato. E aí os discípulos de João Batista pegaram o corpo de João Batista e o levaram. Qual foi o prato principal daquele banquete? Foi a cabeça de João Batista. Então nessa história aqui nós temos pelo menos quatro personagens. Primeiro, Herodes. Quem é Herodes? É um rei covarde, é um rei mau, ambicioso, é um cara que precisa se equilibrar entre a fúria dos judeus e entre os romanos, mas ele é muito parecido talvez com Pôncio Pilatos, e ele lembra também um rei da antiguidade, o rei Acabe que temia o profeta Elias, que temia um pouco a Deus, mas tinha uma Jezabel por trás dele ali também, dando pitaco nas coisas do rei. Então nós temos o Herodes, essa figura. Herodes é um título, na verdade, é um título que ocupavam os governantes. E nós temos nesse texto também um outro personagem, que é Herodias. Algumas traduções trazem Herodíase. Enfim, quem é Herodias? Herodias era esposa do irmão de Herodes, e Herodes a tinha tomado por mulher, uma mulher ambiciosa, perversa, mal, que não pensava duas vezes, até em usar uma filha para executar os planos dela. Então, uma mulher ambiciosa, que lembra muito Jezabel, lá do Antigo Testamento. E nós temos também a filha de Herodias, que o texto não diz quem é, mas um historiador judeu chamado Flávio Joséfo diz que o nome dela era Salomé. Aí a Salomé, quem não sabia de onde vinha Salomé, era lá a Salomé, que dançou lá para o rei Herodes. E ela lembra um pouco, ela está como que mencionada em paralelo a uma figura muito importante do Antigo Testamento. Quem é que dançou no Antigo Testamento e agradou o rei? Quem se lembra? Uma pessoa boa. A Esther. Foi Esther, não foi? A Esther, que agradou o rei. Quem é que o rei lá atrás falou: pede que eu te darei até metade do meu reino? Foi a Esther também. Só que a Esther, diferente dessa moça, a Esther servia o Deus vivo. Ela sabia o que queria, e ela não queria a metade do rei daquele homem lá, do Assuero. Mas essa menina da cabeça vazia, ela seguiu aquilo que a mãe dela disse e pediu a cabeça de João Batista. Então a gente verifica a história se repetindo, mas as pessoas usando oportunidades de forma diferente, seja para o bem ou seja para o mal. Então nós temos um Herodes, que é um tipo de rei Acabe, dividido entre o profeta e a Jezabel. Nós temos uma Herodias, que é como se fosse uma personificação dessa Jezabel. Vira e mexe aparece alguma Jezabel na história da igreja, mesmo lá em Apocalipse, Jesus vai fazer menção, a uma mulher com esse nome, que traz esse espírito. Nós temos uma menina de cabeça vazia, que se deixa conduzir por uma mãe perversa, porque ela não está cheia do Espírito do Senhor, como Esther não estava. E nós temos também, o mais importante agora, João Batista. João Batista. Quem é João Batista? João Batista é aquele que foi anunciado pelos profetas. Pelo menos duas profecias, os irmãos não precisam abrir, mas duas profecias mencionaram João Batista. Isaías 43 diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E Malaquias, capítulo 3, versículo 1, parte A, diz: eis que eu envio o meu mensageiro, preparará o caminho diante de mim. Então João Batista é alguém que foi anunciado pelos profetas, que viria para preparar o caminho do nosso Senhor. Esse é João Batista. Quem mais João Batista era? João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Você imagina uma espiritualidade dentro do ventre. Por isso que a igreja não é favorável ao aborto, porque às vezes
uma criança já pode ser cheia do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E mesmo se não fosse, é vida. A igreja não é favorável a isso, mas João Batista, por ser um anunciado entre os profetas da antiguidade, ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Lucas capítulo 1, versículo 15 diz: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E eu estou aqui apoiado no púlpito, preciso dizer, né? O irmão Aragão trouxe esse púlpito essa semana. É uma bênção, porque agora a gente tem mais espaço aqui para colocar a folhinha e a Bíblia também. Isso ajuda, barbaridade. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Vamos aplaudir o Senhor por esse. Fica com cara de igreja, né? Um púlpito, né? Fica bonito, né? Graças a Deus. Quem mais a Bíblia diz que era João Batista? João Batista era a voz que clamava no deserto. Em Marcos capítulo 1, versículo 3 está escrito: voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto não era a voz de João Batista, quando a Bíblia fala. João Batista era a personificação da voz de Deus que clamava no deserto. É a voz de Deus que clamava no deserto. Aí você pergunta assim: mas por que voz do que clama no deserto? Pense comigo, quem era o pai de João Batista? Quem lembra o nome do pai? Zacarias. Nós ensaiamos aqui na peça. E quem era a mãe? Quem era a mãe? Isabel? É a Gil. A Gil. E a Gil, a Gil não, a Isabel. Vocês se lembram de que tribo que a Gil é? Porque a Isabel era tribo de Arão. Ela era filha de Arão, a Bíblia diz. Então João Batista era da tribo de Arão. E qual era o nome da tribo de Arão? Levi. E Levi era a tribo dos sacerdotes, os levitas. Os levitas eram uma tribo separada especialmente para servir a Deus. E dentro da tribo de Levi tinha uma família sacerdotal, que era a família de Arão. E Isabel era a filha de Arão. Logo, João Batista era para ser o quê? Sacerdote, porque ele era de uma família sacerdotal, que passava de pai para filho. Por que então João Batista está no deserto e não está no templo? É uma boa pergunta. Quando João Batista começou o ministério, Lucas vai nos informar que era o sumo sacerdote Anás e Caifás. 2. Como pode ter 2 sumos sacerdotes? É como se dissesse que tivessem 2 papas na Igreja Católica. Já até teve 2 papas brigando pelo trono de Pedro. Já até teve isso na história. Acho que por 2 ou 3 ocasiões, né? Todo mundo quer sentar lá no trono de Pedro, enfim. Mas tinha 2 sumos sacerdotes. Esses 2 sumos sacerdotes, eles eram corruptos, homens corruptos e que rezavam na cartilha de Roma, submissos a Roma. Então eles eram homens corruptos. João Batista é a voz do que clama no deserto. O que isso significa? Significa que a voz de Deus que tinha que estar dentro do templo está no deserto, porque aquele templo tinha expulsado a voz de Deus de dentro do templo e clamava no deserto. Ou seja, Deus, ele não falava mais pela boca dos sacerdotes ali, Anás e Caifás, porque eram falsos sacerdotes, eram sacerdotes corruptos. Não eram falsos sacerdotes no sentido de que eles não poderiam estar ali, poderiam sim, mas falsos no sentido da sua corrupção. E a voz de Deus então teve que sair do templo e ir para o deserto por causa dessa corrupção. É como se fosse uma igreja que tivesse colocado Jesus Cristo para fora. Já imaginou uma coisa dessa?
Você não precisa imaginar uma coisa dessa, porque está na Bíblia. Quando você vai lá para o capítulo 3 de Apocalipse, Jesus está onde? Na igreja de Laodiceia. Do lado de fora, ele está lá batendo na porta, né? Você imagina uma igreja com um culto rolando e Jesus do lado de fora batendo para poder entrar. Porque a gente usa aquele texto de Apocalipse para evangelizar, né? E tudo bem, não está tão errado. Mas, para ser mais exato, aquele texto é um texto voltado para cristãos, para gente que já é crente, porque Jesus está falando para a igreja de Laodiceia, dizendo: se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Uma igreja que já está totalmente corrompida, então Jesus está procurando pessoas individualmente dentro daquela igreja para poder ter comunhão com elas. Então, essa era a situação. João Batista foi para o deserto, porque dentro do templo já não era mais possível se ouvir a voz de Deus. Então ele era a voz do que clamava no deserto. Quem mais é João Batista? João Batista é aquele que preparou o caminho para Jesus. É aquele que foi na frente, preparando. Em Marcos capítulo 1:5 diz: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Em Lucas capítulo 1:17 diz: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então a situação em Israel era tão caótica que tinha que vir um cara muito radical como João Batista, e ele era radical. Ele dizia que o machado estava colocado às raízes das árvores e que se as pessoas não dessem bons frutos, seriam cortadas na sua raiz e queimadas no fogo do inferno. Ele disse para os fariseus assim: quem ensinou vocês, raça de víboras, a fugir da ira vindoura? Então um profeta radical, assim, daqueles que vinha chutando a porta de sola mesmo, e dizendo para as pessoas que elas tinham que se converter, tinham que se arrepender, porque senão elas iam enfrentar o juízo do Senhor. E a Bíblia diz que milhares de pessoas saíam de dentro da cidade. Você imagina, a igreja ficava vazia e os caras iam lá no deserto, lá fazer culto a Deus, onde João Batista estava. Esvaziou a igreja. Presença de João Batista lá no deserto. Isso me lembra muito a história de John Wesley. John Wesley foi um grande avivalista na Inglaterra no século XVII, e ele pregava com tanta ênfase assim, né, o filho de Susana Wesley, que o povo começou a se converter, mas os padres ficavam com raiva dele, e aí proibiram, os padres anglicanos proibiram John Wesley de pregar nas igrejas, e ele não podia pregar em nenhum lugar. Um dia ele levou um sermão, ele pregou um sermão na Universidade de Oxford, e ele disse assim: olha, depois que eu pregar isso aqui para vocês, vocês nunca mais vão deixar eu pregar nesse lugar. Né? Uma reunião, não sei se era uma formatura, e de fato não deixaram. Ele olhou na cara de alguns empresários lá e falou: olha, a sua casa, meu senhor fulano de tal, está pintada com o sangue dos seus trabalhadores. Cara, um grande industrial da indústria do álcool, porque é o sangue dos trabalhadores que você explora, que estão morrendo nas minas de carvão, que estão pintando as suas casas. Ninguém interrompeu o sermão dele, mas depois não deixaram mais ele pregar lá. E nenhuma igreja anglicana se abriu mais para John Wesley. Aí ele foi pregar num cemitério, ele subiu em cima do túmulo do pai dele e falou: aqui hão de me respeitar e não vão me tirar daqui para eu poder pregar. E aí as igrejas esvaziavam toda, porque todo mundo ia no cemitério para ouvir a pregação de John Wesley. Uma bênção, né? Uns fatos assim da história, e era isso que acontecia com João Batista. Todo mundo deixava lá os templos, as sinagogas, para ouvir João Batista pregar e serem batizados por ele no deserto. Então ele preparava o caminho de Jesus, e preparando o caminho de Jesus, ele teve talvez o maior privilégio que um ser humano poderia ter. Ele batizou o nosso Senhor. João Batista batizou Jesus. E Jesus chegou para ele chegou para Jesus e falou: Senhor,
como a gente canta aqui, né? Que ele cresça, que o Senhor cresça e que eu diminua. Ele cantou lá na música para Jesus, né? Não desse jeito que a gente canta aqui. Ele disse: eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Não, convém que você me batize para que se realize toda a justiça. E João Batista teve o privilégio de batizar Jesus. E quando ele batiza Jesus, nós vamos batizar o Binho aqui. Quando batiza Jesus, abrem-se os céus, e aí vem o Espírito Santo sobre a vida de Jesus, e uma voz do céu, uma manifestação da Trindade Santíssima, dizendo: este é o meu Filho amado. Então, uma cena maravilhosa que foi dada assim, o privilégio de João Batista. João Batista foi aquela pessoa que Jesus disse assim: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Isso está em Mateus 11:11. Mateus 11:11 é um número fácil de decorar. 11:11, Mateus 11:11. Está lá: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Se nós estivermos interpretando certo, significa que João Batista foi maior do que Elias, maior do que Eliseu, maior do que Amós, maior do que Isaías, maior do que Ezequiel e do que Jeremias. Tenho até dúvida em dizer se não era até maior do que o Moisés, do jeito que Jesus falou. Talvez alguns possam interpretar dentro daquele tempo, daquele momento, entre os nascidos de mulher, aqui nesse momento, ninguém é maior do que João Batista. Enfim, mas ouvir uma palavra dessa da boca de Jesus é como o diabo ouviu lá da boca de Deus a respeito de Jó, né? Olha aí meu servo aí que não transgride aí, que é fiel a mim. Então, que coisa bonita quando a gente ouve um elogio a nosso respeito da boca do próprio Deus. É isso que nós devemos buscar, não o elogio dos homens, mas o elogio de Deus. Uma vez a Andréia trouxe aqui uma meditação na sexta-feira, dizendo que Deus, ele não tinha vergonha de ser chamado como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A gente não tem muita dimensão disso, mas imagina assim, geralmente quando a gente quer dar uma de famoso, ou de conhecido, eu falo assim: ô Petrônio, eu sou primo, com uma pessoa famosa aí que ninguém esteja odiando hoje, eu sou primo de quem? De quem eu posso falar uma pessoa? Eu sou primo do Roberto Carlos. Oi, bom dia. Oi? Pode entrar, fica à vontade. Deus abençoe. Pode entrar. Nós estamos aqui meditando na palavra, o senhor pode sentar, fica à vontade, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Então, quando alguém quer falar que é bom, fala: eu sou primo do presidente, eu sou primo do Geraldo Alckmin, vocês gostam dele? Vocês vão me bater se eu falar isso aqui, né? Então vou melhorar, eu sou amigo da Dilma. Piorou, melhorou. Enfim, quando você quer falar que você é alguém importante, você fala que você conhece alguém importante. Deus faz ao contrário. É como se ele falasse: olha, eu sou o Deus do Abraão, eu sou o Deus do Isaac, eu sou o Deus do Jacó. Já pensou Deus falar isso? Ele se colocar nessa situação: eu sou o Deus da Maria, eu sou o Deus lá do Belmiro, eu sou o Deus do Aragão. É como se Deus falasse: quem é famoso aqui é o Aragão, e eu sou o Deus dele. Olha que coisa. Percebe a diferença? É quando alguém vê a sua vida e de repente Deus se apresenta para essa pessoa e fala: eu sou o Deus do Luiz lá, para um amigo seu do trabalho, se apresenta: eu sou o Jesus que o Luiz anuncia. Olha que legal, que bacana, né? Então, Jesus falou um elogio muito bonito a respeito de João Batista. E finalmente, João Batista era um profeta de Deus. O que é um profeta de Deus? A gente falou sobre o dom profético. No caso de João Batista, como aquele que abriu o caminho para Jesus, o profeta é a voz de Deus para os homens. O sacerdote representa os homens diante de Deus. Ele sacrificava. Ele representa os homens diante de Deus. O profeta, ele representa Deus diante dos homens. Esse era o profeta João Batista.
E um dos aspectos do ministério de João Batista e de todo profeta é falar a verdade, mas falar a verdade na cara do indivíduo, como fez Isaías, como fazia Elias, como fazia Eliseu, Ezequiel, Daniel. E às vezes as consequências não são lá das melhores. Teve um profeta chamado Ananias, acho que é Ananias, que ele profetizou para o rei Asa, quando ele tinha feito aliança com a Síria. E o Ananias chegou para o rei Asa assim: ó rei Asa, se o senhor tivesse buscado a Deus e não tivesse feito essa aliança ímpia, Deus teria te dado vitória. Mas como você fez essa aliança perversa, a espada não se apartará da sua casa. Aí o rei Asa, ao invés de se arrepender, ele foi e mandou prender o Ananias, diferente do Davi, que se arrependeu quando foi confrontado pelo profeta. Daniel, muitas vezes, ele fala a verdade. Quando ele falou a verdade na cara do filho do Nabucodonosor, quando ele traduz aquelas palavras na parede, falando que vai rasgar o reino das mãos dele, seria dado para os medos persas. Curiosamente, aquele rei, ele tremeu na base, mas ele não encostou a mão em Daniel. Ele não matou Daniel, pelo contrário, ele promoveu. A vida do profeta é assim: às vezes tu fala a verdade e vai ser morto, às vezes você fala a verdade e vai ser preso, mas às vezes você fala a verdade e pode ser promovido também. Fale a verdade, profeta de Deus. Então, um dos aspectos do ministério profético é esse: é falar a verdade na cara, doa quem doer. E entre outras coisas, João Batista disse para Herodes: não te é lícito possuir essa mulher, porque ela é mulher do seu irmão. E por causa disso, o João Batista, embora gozasse da simpatia de Herodes, ele foi preso por causa disso daí. É o ministério profético. Muito bem. Agora, essa foi a introdução. Agora nós vamos tirar aqui algumas lições que eu acredito serem importantes para a nossa vida. Primeira lição que eu quero tirar: a história de João Batista é um alerta para as nossas vidas, para nos demonstrar que determinadas interpretações do Evangelho estão equivocadas. A igreja brasileira hoje está sendo educada numa espécie de ideia de causa e efeito, de lei do karma. É uma coisa que eu não sei se entra pelo orientalismo, pelo espiritismo, em que se diz que se uma pessoa fizer tudo certinho, se a pessoa cumprir todas as prescrições, observar todos os rituais, ela vai ter um final maravilhoso e feliz diante dos homens e diante da sociedade. Ela vai ser, vai dar tudo certo na vida dela. E a história de João Batista nos prova que não é bem assim. Seria bom que fosse assim, eu quero que seja assim. Eu gostaria de ser fiel a Deus, viver em santidade, cumprir todos os mandamentos, participar de todos os cultos, fazer tudo aquilo que a palavra me diz e ter um final feliz diante dos homens. Um final feliz a gente sabe que vai ter, mas não necessariamente diante do que a humanidade considera um final feliz. Você se considera fiel? João Batista era mais. Você se considera alguém que guarda a palavra de Deus? João Batista guardava mais. Você se considera alguém que vive em santidade? Provavelmente João Batista vivia mais. Você se considera alguém que cumpre cabalmente o ministério que Deus te deu? João Batista talvez fosse mais fiel ainda. E olha o final de João Batista, um homem com uma vida tão linda, tão pura, tão bonita. Não que ele fosse impecável, ele não era, mas alguém que viveu ali a vida com Deus, andando com Deus a vida inteira ali, em santidade, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe dele, e sofreu o final que sofreu dentro de uma cadeia imunda. A gente acha que cadeia hoje é ruim, antes era pior ainda. Imagina! E ele não teve a mesma sorte de José do Egito, que um dia foi libertado. Ele não foi libertado como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele também não teve
teve o livramento que Daniel teve das covas dos leões, ele foi decapitado. O homem que anunciou Jesus Cristo para os homens e que abriu o caminho do nosso Senhor. Então, se alguém te perguntasse assim, você quer fazer parte de um grupo em que provavelmente esse grupo será perseguido? Você faria parte de um grupo em que o líder desse grupo te dissesse que você tem que negar tudo, renunciar a tudo por amor a ele? Você faria parte de um grupo em que o fundador deste grupo disse que se odiassem a mim, odiariam a você também? Em sã consciência, uma pessoa não faria parte desse grupo. Por isso que as pessoas precisam distorcer a pregação do Evangelho, para que as pessoas possam ir buscar aquilo que a palavra do Senhor naquele momento não está necessariamente prometendo para aquela pessoa, porque é um discurso que não cabe na boca de Jesus, que disse que o homem teria que negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz, que disse que o homem, se ele fosse odiado, os discípulos seriam odiados também. Ou então a palavra de Paulo que diz que todos aqueles que quisessem viver piamente em Cristo Jesus padeceriam tribulações e perseguições nessa vida e aflições também. Veja, eu quero ter a esperança de que nada de mal vai acontecer. Eu não quero que cortem a minha cabeça e deem um prato para ninguém. Eu não quero ser crucificado e nem ser morto por causa da minha fé. Mas isso efetivamente aconteceu e está acontecendo na vida de muitas pessoas. Para que a gente não tenha aquele equívoco de achar e de pregar um evangelho determinista na vida da pessoa. Ah, você vai se converter e vai dar tudo certo, e você vai prosperar, e você é isso, e você... Pode acontecer, a gente quer que aconteça. Mas quem dá a última palavra é Deus. Se ele quiser livrar Daniel da cova dos leões, ele livra. Mas se ele não quiser, ele não livra. E Daniel vai ser comido pelos leões, como foram comidos boa parte dos cristãos na igreja primitiva. Uma vez o Aragão postou lá na minha linha do tempo lá, um vídeo que mostrava os cristãos sendo comidos vivos, crianças, jovens, adultos. Então, a história de João Batista é um alerta para nossas vidas. Mas o mais bonito de tudo isso é que ainda que diante dos olhos dos homens e das pessoas o final seja triste, você estará com Deus. Amém. E Deus estará com você. Aleluia. Isso é o mais importante. Aquele que ganhar o mundo e quiser ganhar a sua própria vida poderá perdê-la, mas quem perdê-la ganhará para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em segundo lugar, e isso é o que eu já disse aqui, a história de João Batista nos ensina que todos aqueles que quiserem viver piamente, piedosamente em Cristo Jesus, poderão padecer perseguições. Na verdade, o que eu estou dizendo é até uma distorção, porque a Bíblia efetivamente afirma: padecerão perseguições. Em 2 Timóteo 3,12 diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos. Bem que a gente não gostaria que fosse assim, mas é uma afirmação. Se eu e você imitarmos Jesus em todas as coisas, uma vida de santidade, fidelidade a Deus e uma vida de combate ao mal, você padecerá algum tipo de perseguição e de incompreensão. Quando os discípulos perceberam isso, a igreja esvaziou. Foram todos embora e Jesus olhou para os apóstolos e perguntou: vocês querem ir também? E eles falaram: para onde iremos nós, se somente tu tens palavra de vida eterna? Então, como Aragão já disse algumas vezes aqui, mencionando o apóstolo Pedro, não se espante como que aquele, como é que diz lá o trecho? Um fogo ardente no meio de vós. Fogo ardente é fogo, fogo mesmo, fogo, não era um fogo de mentirinha não, muitas vezes era um fogo de verdade. Eu li a história para a Natália e para a Andréia, de um bispo Policarpo de Esmirna, um homem de 86 anos ou 90 anos que foi queimado vivo
numa arena em Roma, por conta de que ele não quis negar o Cristo Jesus nosso Senhor. O apóstolo Paulo ainda diz em Romanos 8,36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O dia todo tinha algum crente sendo executado em Roma, o dia inteiro. A história de João Batista é um chamado para que nós aprendamos a nos lembrar daqueles irmãos que padecem perseguição no mundo inteiro. Em Hebreus 13,3 diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fossem os maltratados. Isso nós fazemos tão pouco. Eu tomei conhecimento e vi histórias de algumas pessoas essa semana e durante esses dias, que eu orava e eu chorava diante do Senhor. Mas não é possível. Essas pessoas estão sendo mortas, suas casas estão sendo invadidas, suas mulheres estão sendo raptadas, suas filhas estão sendo vendidas como escravas sexuais, alguns estão sendo enterrados vivos. E nós podemos fazer muito pouco. A gente não pode ir até lá e pôr uma metralhadora nas costas e lá libertar esse pessoal. Mas a gente pode orar por eles. 5 minutos, 1 minuto da nossa vida. E nos lembrar de que se tem alguém no mundo que sofre e padece esse tipo de coisa, não dá para nós sermos absolutamente felizes, como que cuidando somente da nossa própria vida. Nós podemos orar e chorar e nos compadecermos desses cristãos e dessas pessoas que padecem esse tipo de injustiça, assim como João Batista padeceu. Então nós temos que estar ligados nas histórias das missões e naquilo que acontece. A gente não fala isso para gerar culpa. Eu estou tão feliz aqui, eu tenho que me sentir culpado porque o outro lá está sendo morto. Não é isso. Mas faz parte da igreja de Cristo, são nossos irmãos em Cristo. E ainda que não fosse, ainda que fossem budistas, ainda que fossem de outras religiões, aonde houver sofrimento e dor, ali é um foco de oração para todo filho de Deus, nós estamos nos lembrando também. Então nós temos hoje no mundo inteiro, na Síria e no Iraque, o Estado Islâmico. Os irmãos têm acompanhado. Eles queimaram vivo um soldado da Jordânia, decapitaram pessoas, independentemente da religião, bastava não concordar com eles. Mas comunidades inteiras cristãs na Síria, com mais de 1.700 anos de existência, foram varridas do mapa. No Iraque, tem um grupo chamado Boko Haram, na Nigéria e no Níger. Tem uma matéria de um rapaz que era paquito da Xuxa e foi ser missionário lá. Tinha um orfanato que atendia, se eu não estiver enganado, 1.200 crianças. Destruído. Nós oramos aqui por um vilarejo de moças cristãs que foram raptadas, umas 300. Continuam raptadas, já foi. Oramos aqui com esperança, algumas fugiram, mas a maioria continua presa, forçadas a se converter à versão de islamismo desses grupos radicais. Então, precisamos aprender a nos lembrar dos que sofrem como se fosse a gente sofrendo também. A história de João Batista serve de autoconfronto nas nossas vidas para a gente se perguntar: e se fosse com você? Já parou para se perguntar isso? E se fosse comigo? E se viesse alguém de uma milícia e falasse: negue a Cristo, senão eu vou cortar a sua cabeça agora. Negue a Cristo, senão eu vou matá-lo, eu vou matá-la. Negue a Cristo, senão eu vou incendiar a sua casa e roubar os seus bens. Esse tipo de história serve de confronto para as nossas vidas, para perguntar: e nós? Se a busca da nossa vida for somente coisas materiais para esse mundo, infelizmente,
digo isso com pesar no coração, parece que só é isso que se anuncia hoje em dia, provavelmente negaremos. Mas se a busca do nosso Evangelho for ter uma comunhão rica, bendita e amável e santificadora, e se nós buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar, nós não negaremos a Cristo, nós não negaremos a Jesus. Por isso que nós precisamos ter uma busca efetiva da presença de Jesus em nossas vidas e buscarmos pelos motivos certos. E o motivo certo de nós buscarmos a Cristo é por aquilo que Ele é. Nós buscamos a Cristo porque Ele é lindo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque o tipo de alegria que Cristo traz na nossa alma e no nosso coração é algo que nada no mundo pode dar. Nós buscamos a Cristo porque nós ficamos unidos a Ele, nossa mente pertence a Ele, nosso ser pertence a Ele, e acima de tudo porque nós o reconhecemos e confessamos no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas almas. Por isso que nós não negamos a Cristo. Qualquer pessoa que não teve um encontro real com Cristo nega. Ah, eu não conheço, não, eu nego. Pô, se for para salvar o meu pescoço, eu nego. Eu entrego até a mãe, o pai, eu não quero saber. Mas se nós tivermos certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, nós não entregamos. E como é que a gente reconhece pessoas que não entregariam a vida de Cristo? É pelo modo, pelo estilo de vida que vive hoje. Se hoje uma pessoa já vive em santidade, em busca, em oração, em consagração na presença do Senhor, existe maior possibilidade dessa pessoa não negar. Agora, se uma pessoa ela vive do jeito que quer, fazendo o que quer, sem pensar em Jesus em nenhum momento do dia, provavelmente essa pessoa, quando falarem nega Jesus, vai falar: quem é Jesus? Nem sei quem é Jesus. Não sei quem é Jesus. Então precisa estar muito atento. O apóstolo Pedro andou 3 anos com Jesus e o negou. E todos os outros discípulos também. Às vezes a gente anda com Jesus e não se converte. Porque depois Jesus falou de Pedro, falou: estou orando para a sua conversão, porque o diabo pediu a sua alma para moer, para te dilapidar, para arrebentar com você. Eu estou orando para que você se converta. Falando isso com o apóstolo Pedro 3 anos depois que ele já caminhava com Jesus. Então, se nós caminharmos com Jesus, se nós vivemos com Ele, nos consagrarmos a Ele, a probabilidade é que nós não tenhamos a nossa vida por preciosa. E se chegarmos a esse ponto de negarmos a nossa própria vida por amor a Cristo, nós iremos perseverar. Em Mateus 10:28 diz: não temais, Jesus falou, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então é esse, e aqui Jesus está falando de Deus. Em Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Se não perseverarmos até o fim, não seremos salvos. Aí você pergunta assim: caramba, meu, quem é que quer seguir um negócio desse aí? Eu não quero um negócio desse para a minha vida. Eu quero ir para a igreja para ser feliz. Eu quero ir para a igreja para resolver os meus problemas emocionais, financeiros, meus problemas de saúde. Eu não quero um negócio desse que envolva tanto sacrifício. O que eu ganho com esse negócio aí? Aí vai da fé de cada um. Jesus disse lá em Mateus 5:10-12: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Aqui fala de uma alegria grande, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se alegrar na perseguição. Eu lembro daquele trecho em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos pela primeira vez foram açoitados com chicotes, e aí eles foram e fizeram uma festa porque eles apanharam, foram considerados dignos de apanhar pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fizeram festa. Então, quando alguém falar mal de você por causa da fé, faça festa. Você está no caminho certo, beleza, é isso mesmo, porque
aqueles que viverem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Em Hebreus 11:35 fala: mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Negaram o resgate. Não, eu quero ficar aqui, quero morrer na frente dos meus executores para servir de testemunho de que não vou negar a Jesus Cristo. E alguns, a história conta de centenas de milhares de pessoas que fizeram isso, não aceitaram o resgate para obterem uma melhor ressurreição. Isso era tão importante naquele tempo, que quando uma pessoa padecia perseguições, maltratos físicos por amor de Jesus, eles consideravam que houve um batismo de sangue. Era um batismo de sangue. A pessoa não precisava mais passar pelo batismo das águas, porque ela já tinha sido batizada no próprio sangue, por conta daquilo que havia vivido e por conta de não ter negado o seu Senhor. E em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, meu querido, não importa se você for perseguido um dia, se você for perseguida pelo nome de Jesus Cristo, se você padecer perseguições, tribulações, incompreensões pelo nome de Jesus, sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Amém. Sobre você repousa o Espírito Santo da glória. Sobre você repousa o Espírito Santo Consolador. A sua fé é mais preciosa do que o ouro puro, a Bíblia diz. A sua fé é mais preciosa do que qualquer coisa que existe nesse mundo. A sua relação com Cristo Jesus é mais importante do que a relação com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cônjuge, porque a sua fé é mais preciosa do que o ouro puro. Em Hebreus diz para os seus leitores que eles não haviam resistido até ao sangue na luta contra o pecado, ou seja, não haviam derramado o sangue dele na luta contra o pecado. E a igreja primitiva, ela via como um termômetro da sua própria fidelidade a Deus, quando ela chegasse ao ponto de ter o teu sangue derramado por amor de Jesus. Claro, como é que eu sei que eu estou sendo absolutamente fiel? Quando realmente eu estou incomodando o mundo, a ponto deles virem e quererem derramar o meu sangue para que eu não fale mais em nome desse Jesus Cristo. Os cristãos primitivos, todos os cidadãos de Roma, eles eram obrigados a oferecer uma adoração a César. Todo mundo tinha liberdade religiosa, você podia adorar o Deus que você quisesse, muitos deuses, mas todo mundo tinha que oferecer um sacrifício a César. Mas os cristãos se recusaram, porque eles se lembraram daquela palavra que diz: somente a Deus adorará, e somente a Ele prestarás culto. César pode ser o rei desse mundo, o rei dessa política romana, mas o rei do universo é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e somente a Ele eu prestarei culto. Então, que esse possa ser um chamado a um discipulado radical, realmente com Jesus Cristo, com o nosso Senhor. Que a história de João Batista seja para nós um lembrete daqueles que sofrem e padecem perseguição no mundo, e seja também um lembrete para as nossas vidas também, que isso pode vir a acontecer, e de fato está acontecendo com a maior parte dos cristãos no mundo, padecendo perseguições, injúrias e maltratos, pelo nome do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu tenho consciência que esse talvez não seja um tipo de mensagem que encha auditórios, mas eu acredito piamente no fundo do meu coração que realmente é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado, nesse momento, Senhor, nós nos lembramos, Senhor, daqueles que padecem perseguições em todo o mundo, Pai.